3. A Dama do Lago. O quarto dia amanheceu muito mais frio do que os outros. O canto dos canários, pintacilgos, melros e roxinóis abafou o dos grilos. Noite montou em seu cavalo e pensou que a informação que o gnomo lhe dera era realmente preocupante. É impossível que trevos nasçam no bosque encantado. E mais, nunca havia brotado trevo ali. E o gnomo sabia o que estava falando. De qualquer modo, talvez o gnomo estivesse enganado. Sabia que não podia confiar plenamente em suas palavras, embora esse pensamento não o levasse a lugar nenhum. Ele ao menos o tranquilizava. Decidiu dedicar o dia a encontrar alguém capaz de desmentir a informação do gnomo. Isso colocaria novamente a sorte em suas mãos. Depois de cavalgar por mais de 5 horas, Noite avistou, ao longe, no meio do espesso bosque, um grande lago. Como estava com sede e imaginava que seu cavalo também estivesse sedento, decidiu aproximar-se da água. Era um lago muito bonito. Estava cheio de nenúfares com flores amarelas e brancas. Bebeu um pouco d'água e se sentou às margens do lago, enquanto seu cavalo bebia vorazmente. De repente, uma voz atrás dele o surpreendeu. — Quem é você? Era uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo profunda, frágil, mas firme, sedutora, porém desafiante. Era a Dama do Lago, uma mulher de beleza e perfeição nunca vistas, modelada com a forma da água e que emergia do lago de uma forma impressionante. Noite havia ouvido falar nela. Rapidamente percebeu que podia conseguir com essa dama a informação sobre sua tão importante missão. Sou Noite, o cavaleiro da capa preta. O que você e seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? Já mataram a sede? O que querem agora? Estão acordando meus nenúfares, e esta é a hora do sono deles. Meus nenúfares dormem durante o dia e cantam à noite. Se eles acordarem, esta noite não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenúfares. Calma, calma, interrompeu Noite enfaticamente. Não me conte sua vida. Seus problemas não me interessam. Já estou indo embora. Só quero fazer-lhe uma pergunta. Dama do Lago, você que fornece água a todo o bosque encantado, você que rega todos os cantos deste lugar, diga-me, onde crescem os trevos aqui? Ela começou a rir. Eram gargalhadas tristemente brincalhonas. Ria com uma estranha discrição. O riso era agudo, mas também grave. Quando parou de rir, ficou séria e afirmou. Os trevos não podem nascer neste bosque. Não vê que a água que eu distribuo aqui chega a todas as partes por infiltração? Não sai de mim através de rios e regatos, mas é filtrada pelas paredes do lago e chega a todos os pontos do bosque encantado. Por acaso viu poças em algum lugar deste bosque? Os trevos têm necessidade de muita água. Precisam que um riacho lhes leve água permanentemente. Jamais encontrará um trevo neste bosque. A Dama do Lago mergulhou novamente. Foi impressionante. O vapor d'água que lhe dava forma se diluiu e simplesmente caiu no lago como se fossem milhares de gotas de chuva. Noite quase não prestou atenção ao maravilhoso espetáculo que acabava de ver. Estava farto de ouvir a mesma história. Sério, pensativo, se perguntou o que estaria acontecendo. Começava a tomar consciência de que poderia ser verdade, que ele nunca teria sorte. Isso lhe provocou um medo mais intenso do que o que sentira no dia anterior após falar com o gnomo. Preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Tenho que falar com alguém que me assegure que a sorte está aqui, que o trevo mágico pode brotar no bosque encantado, disse a si mesmo.
Começou a odiar a sorte. Era algo abominável. Era a coisa mais desejada, mas a mais inaceitável do mundo. Ele não podia suportar esse sentimento. Esperar a sorte o deprimia, mas era tudo o que podia fazer, já que a alternativa ele tinha. Sentindo-se assim, voltou a montar o seu cavalo e cavalgou pelo resto do dia, vagando pelo bosque encantado, sem direção, na esperança de ter a sorte de encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco mais tarde do que o dia anterior. Como tinha renovado a terra de tarde, resolveu dormir 1 hora a mais. Enquanto comia umas maçãs que compartilhou com seu cavalo branco, pensou no que faria nesse dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. A probabilidade de ter escolhido o lugar certo é mínima, eu sei, mas se este for o lugar escolhido, então devo fazer com que a terra receba a quantidade adequada de água. Ele não teve a menor dúvida. Não era segredo que, de todos os habitantes do Bosque Encantado, a Dama do Lago era a única que tinha água. Custou-lhe um pouco encontrá-la. Precisou perguntar aqui e ali, pedir a ajuda de vários animais falantes que encontrou no caminho. Ele chegou ao lago alguns minutos depois de noite ter saído dali. Aproximou-se bem devagar, procurava não fazer barulho, mas sem querer pisou em uma casca de noz, que estalou. Imediatamente a Dama do Lago emergiu imponente. Ela repetiu a mesma queixa que havia feito à noite. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando meus nenúfares. É a hora do sono deles. Meus nenúfaros dormem de dia e cantam à noite. Se forem acordados, esta noite não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenúfares. Cid ficou atônito, não só pela magnificência do espetáculo que acabara de ver, mas pelo grave problema que a Dama do Lago lhe revelara. Ele precisava de água para regar a área escolhida. Contudo, sem dúvida, acordaria os nenúfares se dedicasse todo dia a apanhar água do lago. As coisas estavam ficando complicadas. Não havia água em nenhum outro lugar do Bosque Encantado. O que fazer? Como ele era uma pessoa sensível, a mistura de beleza, tristeza e ansiedade na voz da Dama do Lago o levou a se interessar pelo seu problema e a tentar ajudá-la. Diga-me, por que não sai água deste lago? De todos os lagos nascem regatos ou rios. Eu pela primeira vez, a voz da Dama do Lago era uma voz sem contraste, uma voz triste, uma voz de dor, porque no meu lago não há continuidade. Não há novos rios que saiam de mim. Eu recebo água, mas nenhum riacho brota do meu seio. Por isso tenho que viver sempre esperando que os nenúfares durmam para que possam cantar à noite. Durante o dia eu fico acordada para velar o sono deles, e à noite seus cantos não me deixam desfrutar o sono. Vivo escrava da minha água. Por favor, vá embora e não desperte meus nenúfares. Cid então percebeu que o lago tinha em abundância justamente o que lhe fazia falta: água. Eu posso ajudá-la, ele propôs. Diga-me, porém, uma coisa: de quanto de água um trevo precisa? A Dama do Lago respondeu: precisa de água em abundância, de água clara de um riacho. A terra na qual nascem os trevos deve estar sempre úmida. Então posso ajudá-la e você pode me ajudar. Shhh, não grite assim, que o nenúfar já acordou. Explique-me como. Se você permitir,
Abrirei um sulco na margem do lago para que um regato nasça a partir de você, e assim conseguirei que a água não se acumule mais em seu seio. Não farei barulho, pois cavarei com cuidado um sulco na terra, e a água sairá do seu lago. Dessa maneira, não haverá mais necessidade de se preocupar com os nenúfares. Você poderá dormir sempre que quiser. A dama do lago ficou pensativa, mas depois concordou. Está bem, mas não faça barulho. Imediatamente, para espanto de Cid, ela desapareceu. Sem esperar um instante, ele improvisou uma enxada com sua espada e a pendurou na parte traseira de seu cavalo. Dessa forma, à medida que cavalgava de volta ao terreno que escolhera, a espada já cavava um sulco no solo e a água o seguia, liberando o lago de sua pesada carga. A água chegou até a terra fresca e fértil. Cid havia conseguido, tinha encharcado a terra, criando um riacho de água clara, o que nunca existira antes no Bosque Encantado. Assim, ele se preparou para dormir no espaço que havia criado. Refletiu sobre o que acontecera e lembrou-se do que seu mestre sempre lhe dizia: a vida lhe devolve o que você lhe dá. Os problemas dos outros são frequentemente a metade de suas soluções. Quem compartilha sempre ganha mais. Era justamente o que havia ocorrido. Ele já estava disposto a renunciar à água, mas quando começou a entender o problema da Dama do Lago, percebeu que ambos precisavam da mesma coisa e que com uma só ação os dois sairiam ganhando. Curiosamente, Cid percebeu que estava cada vez menos preocupado se o lugar que ele escolhera seria realmente onde o trevo mágico nasceria. Talvez devesse se sentir um pouco tolo por trabalhar tanto por um lugar onde o trevo provavelmente não nasceria. Mas não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que devia era mais forte do que pensar se teria sorte ou não com a escolha do lugar. Por quê? Não sabia. Talvez porque regar é o que é preciso fazer depois de arar e cuidar da terra. Ele fazia o que tinha de fazer. É claro que ele sabia que era muito pouco provável que o lugar que escolhera para renovar a terra e regá-la seria justamente o destinado a brotar o trevo mágico de 4 folhas. Mas ele conhecia 2 razões que impediam o nascimento de trevos no bosque. No dia seguinte, teria mais informações, ele tinha certeza disso. Com a cabeça pousada no chão, ele tentava adormecer, enquanto olhava com esperança a terra nova e regada pelo riacho. Mais uma vez visualizou o trevo mágico brotando e crescendo. Nesta noite, porém, a imagem do trevo apareceu em sua mente mais nítida, mais real do que na noite anterior, e isso o deixou feliz. A noite caiu. Só restavam 3 noites. 4ª regra da boa sorte. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. 4. A sequoia, rainha das árvores. Na manhã seguinte, Noite, o cavaleiro da capa preta, se levantou muito desanimado. Considerando as informações do Quidomo e da Dama do Lago, estava perdendo tempo. Seu empenho seria em vão? Chegou a pensar em voltar. No entanto, a viagem até o Bosque Encantado tinha sido longa, e já que estava ali, optou por ficar até o 7º dia. Talvez finalmente encontrasse alguém que lhe dissesse onde achar o trevo mágico de 4 folhas. Noite não sabia o que fazer. Com quem poderia falar agora? Montado em seu cavalo, vagou pelo bosque sem saber aonde ir. Cruzou com toda espécie de seres estranhos, mas não achou nenhum trevo. Enquanto cavalgava, olhava para o chão, procurando uma pista capaz de indicar onde o trevo poderia germinar. De repente, percebeu que não falara ainda com a sequoia, o primeiro habitante do Bosque Encantado. Ela saberia lhe dizer algo. Como diziam que a sequoia
Era a primeira árvore nascida no bosque encantado. Ele cavalgou até o centro da mata, onde a encontrou. Nod apeou do cavalo e aproximou-se. Sabia que naquele bosque todos os seres vivos, inclusive muitos dos inanimados, tinham a capacidade de falar. Assim, dirigiu-se a Sequoia e perguntou: Sequoia, rainha das árvores, você consegue falar? Não houve resposta. Ele insistiu: Sequoia, rainha das árvores, estou lhe fazendo uma pergunta. Faça o favor de me responder. Não sabe quem eu sou? Sou o Cavaleiro Nod. A Sequoia começou a mexer seu impressionante tronco e disse ao cavaleiro: Já sei quem você é. Por acaso não sabe que conheço cada uma das árvores deste bosque? Não sabe que através de nossas folhas todas estamos em contato físico umas com as outras? As informações correm rapidamente através dos nossos galhos. Faça sua pergunta se quiser, mas depois vá embora. Estou cansada. Tenho mais de 1000 anos. Falar me cansa. Serei breve, respondeu Nod. Soube que é possível que dentro de 3 noites nasça no bosque encantado o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas tanto o gnomo como a dama do lago me disseram que jamais cresceu um trevo aqui. Você vive neste bosque desde que ele existe. Sabe de tudo o que acontece, porque conversa e sempre conversou com todas as árvores. Minha pergunta é muito simples. É verdade que nunca houve um trevo neste bosque? A Sequoia levou um tempo para responder, passeou por sua memória de 1000 anos, revendo todos os anos da sua vida, em cada um dos 1000 anéis que formam o interior do seu largo tronco. Isso demorou. Como os minutos iam passando, o Cavaleiro Nod perdeu a paciência. Vamos, responda, estou com pressa, protestou. Estou pensando. Estou recordando, você é impaciente, como a maioria dos seres humanos. Seria melhor se vocês fossem como as árvores, que são muito mais pacientes. Passaram-se mais alguns minutos. Nod, muito apressado, deu a volta para ir embora, pensando que a Sequoia não queria responder. Ela, porém, começou a falar, justamente no momento em que o cavaleiro se preparava para partir. Como se fosse uma bibliotecária que tivesse revisto 1000 fichas de livros à procura de uma obra específica, a árvore respondeu no fim de sua pesquisa. Está certo, nunca nasceu um trevo no bosque encantado, muito menos um trevo mágico de 4 folhas. Em tempo algum destes 1000 anos, nunca. Nod ficou desolado. Provavelmente Merlin teria recebido uma informação errada. Pior que isso, começou a lhe passar pela cabeça que o mago poderia tê-lo enganado. Nod sentiu-se deprimido de verdade. Era o terceiro habitante do bosque que dizia não haver sorte para ele. Estava tão obcecado com essa realidade que não conseguia ver nada além dela. Realmente, escutar dos outros o que já se sabe só leva a afundar-se na própria evidência. Qualquer pessoa que, como Nod, estivesse obcecada em saber se há ou não trevos no bosque, não conseguiria pensar em outra coisa que não fosse isso. Ele não se deu conta de que era preciso fazer alguma coisa a respeito. Por isso, o cavaleiro estava tão abatido e sentia-se uma vítima, usado, enganado. Ele se encontrava numa situação em que não via qualquer possibilidade de sucesso. Naquela manhã, o cavaleiro se levantou mais satisfeito do que no dia anterior. Observou alegre tudo que já havia providenciado. Terra fértil e água abundante. Se o lugar em que nasceria o trevo mágico fosse este, agora ele precisaria saber o quanto de sol e de sombra seria necessário. Cid era um cavaleiro e não especialista em jardinagem. Por isso tinha que falar com alguém que conhecesse muito bem as plantas e as árvores. Mas quem? Logo se lembrou. Claro, como não? A Sequoia é a árvore mais sábia do bosque. Ela saberá quanto de sol é necessário para um trevo. Cid cavalgou até o centro do bosque encantado.
Desceu de seu cavalo, foi até a árvore, como pouco antes havia feito Nut. Aproximou-se dela e perguntou: Distinta sequoia, rainha das árvores, deseja falar? Não obteve resposta, mas insistiu. Respeitada e venerada sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se você não puder falar agora, voltarei em outro momento. A verdade é que a sequoia havia decidido não responder a outro arrogante cavalheiro que lhe viesse fazer perguntas, mas logo viu que Cid não era impaciente nem arrogante. Pela amabilidade de suas palavras e seu respeitoso gesto de inclinar a cabeça e apoiar o joelho no chão, ela deduziu que era uma pessoa distinta. Quando ele já estava indo embora, ela o chamou. É verdade que estou cansada. Diga-me, porém, qual é a pergunta? Obrigado por me responder, rainha das árvores. Minha pergunta é muito simples. Quanto de sol é preciso para que um trevo possa crescer no caso de dispor de terra nova e água suficiente? Disse a árvore. Desta vez, contudo, levou bem menos tempo para se pronunciar, porque conhecia perfeitamente a resposta. Um trevo precisa tanto de sol como de sombra, mas não há um lugar assim por aqui. Como você já deve ter percebido, neste bosque só tem sombra. Por isso nunca nasceu um trevo aqui. Essa é a resposta à sua pergunta. Até logo. Mas o cavaleiro Cid não desanimava facilmente. Espere, só mais uma pergunta, eu lhe imploro. Você que é a rainha das árvores, me permite podar alguns galhos de suas súditas? Tenho sua autorização para fazer isso? A sequoia respondeu. Minha permissão não é necessária. Você tem apenas que tirar as folhas e os galhos secos. Neste bosque, ninguém jamais trabalhou para manter limpas as copas das árvores. Nossos galhos nunca foram podados, por isso a luz não penetra aqui. Os moradores deste lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para amanhã. Se você se dedicar apenas um pouco a essa tarefa, conseguirá fazer com que haja luz e sombra por igual embaixo de qualquer árvore. Basta retirar as folhas e os galhos secos. E não precisa de minha autorização, pois toda árvore que receber essa atenção ficará encantada. Cortar os galhos velhos, livrar-se do que já não serve é sempre um impulso para a vida de uma árvore e para o que está a seu redor, concluiu ela, agora num tom caloroso e amável. Obrigado, muito obrigado, majestade, respondeu Cid, levantando-se sem dar as costas à grande sequoia, andando para trás até chegar a seu cavalo. O cavaleiro da capa branca cavalgou firme e apressadamente até o lugar onde havia renovado a terra e feito chegar a água, mas já era tarde. Pensou então deixar para limpar os galhos no dia seguinte. De fato, não lhe restava mais nada para fazer, já tinha a terra, a água e sabia qual era a quantidade apropriada de sol. Podia agora descansar e dedicar o último dia a podar as árvores. Imediatamente, porém, lembrou-se do que a sequoia lhe dissera, não deixe para amanhã. E também de um conselho que sempre lhe fora útil, haja e não adie. Era verdade que não havia mais nada para fazer e que ele dispunha de todo o dia para cortar os galhos velhos. Mas, se começasse naquele momento, teria mais um dia e um dia a mais poderia ser importante. Assim, aproveitou as poucas horas de luz que ainda restavam para dar início à tarefa. Fiel a seus princípios, Cid resolveu agir e não adiar as coisas que deviam ser feitas. Subiu até a copa das árvores, deu de seu pequeno terreno e se dedicou com paixão a limpar as folhas e os galhos mortos. As árvores eram muito altas e ele teve de subir uma a uma com a ajuda de uma corda que trazia consigo. Usando a espada, cortou os galhos secos, e eliminou as folhas mortas, sem machucar o tronco nem os ramos vivos. Trabalhou durante boa parte da noite e com tal empenho, como se aquele serviço fosse a única coisa que importasse naquele momento, o seu aqui e agora.
O resultado final foi excelente. Ele se sentia muito feliz. Curiosamente, não se preocupava mais com o fato de que o trevo mágico de 4 folhas pudesse ou não nascer no lugar que ele escolhera para renovar a terra, canalizar a água e limpar os ramos e as folhas. Afinal, já sabia do que um trevo precisava para germinar e tinha cuidado de tudo. A que tarefa se dedicaria no dia seguinte? Talvez ainda houvesse alguma coisa que aparentemente não fosse necessária, mas imprescindível. Sentiu que se alegrava com o que estava fazendo, que se dedicava com paixão e que tudo aquilo tinha um sentido, qualquer que fosse o resultado final. Uma noite mais se visualizou seu trevo mágico, dessa vez lindamente enraizado na terra tímida do pequeno espaço que havia criado. Imaginou suas 4 folhas, todas com a forma similar à de um coração, abertas para receber a luz do sol que passava entre os galhos das árvores gigantes que o cercavam. Embora o cavaleiro não soubesse explicar, quanto mais ele sabia como criar as condições para que o trevo mágico nascesse, menos se preocupava com o fato de ter escolhido corretamente o lugar em que isso se daria. A noite por fim caiu. Só restavam 2 noites. Quinta regra da boa sorte. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Quinto, Stone, a mãe das pedras. Durante o 6º dia, Note abatido se pôs a vagar pelo bosque encantado. Ele não acreditava que fosse encontrar um único trevo, mas também não queria voltar sozinho ao Castelo Real. Se ia fazer um papel ridículo, preferia compartilhá-lo com Sid. Além disso, custava-lhe tanto reconhecer seus erros e fracassos que resolveu responsabilizar os outros. Sou vítima de um erro e de um engano de Merlin, dizia a si mesmo. O 6º dia foi o mais cansativo de todos que Note passou no bosque. Embora tenha caçado muitos animais raros e descoberto plantas exóticas, não aconteceu nada de especialmente relevante. O pior era uma sensação que o deprimia muitíssimo. Estava convencido de que não teria sorte na vida. Do contrário, já teria encontrado o trevo mágico, a não ser, claro, que Merlin o tivesse enganado. Mas se Merlin o enganara, por que não voltava para o castelo? Porque no fundo continuava esperando. Esperar significava dar razão a Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais esperava, mais tinha certeza de que a sorte não chegaria. O que ele estaria fazendo de errado? Por que era tão desgraçado? O prazo ainda não se esgotou. Eu mereço a sorte, sou especial, mas depois de todos esses dias, aqui, nada me diz que encontrei o trevo, ele dizia a si mesmo. Assim transcorreu o dia do cavaleiro do corcel negro e da capa negra. Como não havia mais nada a fazer, ele decidiu procurar Stone, a mãe das pedras. Queria confirmar com alguém mais o que já sabia, que no bosque encantado não nasceria nenhum trevo mágico, que ele não era uma pessoa de sorte. Não é de se estranhar que Note agisse assim, pois este é um traço curioso de quem pensa não ter sorte, procurar outras pessoas que confirmem sua forma de ver a vida. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar na posição de vítima, aparentemente e só aparentemente, nos exime de toda a responsabilidade por nosso infortúnio. Stone estava no cume do penhasco dos penhascos, uma montanha inóspita, toda feita de pedras. A escalada foi penosa. De lá via-se quase todo o bosque encantado. Note pensou que gostaria de encontrar Sid para perguntar se também queria voltar logo ao Castelo Real. Ao chegar ao cume, o cavaleiro encontrou Stone, a mãe das pedras, falando com outras pedras. Stone se dirigiu a ele. Olhem só, um dos cavaleiros, que andam procurando trevos. Há 4 dias não se fala de outra coisa no bosque. Encontrou o trevo mágico? Perguntou ela, dando uma risadinha alegre. Você sabe que não, respondeu Note, visivelmente aborrecido. Diga-me, Stone,
É verdade que não há, nem haverá um trevo mágico de 4 folhas neste bosque? Ou será que há algum lugar por aqui entre estes penhascos? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. Mas claro que não. Como você quer que cresçam trevos entre as pedras? Dá para ver que você está começando a ficar transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você devia ter cuidado. Se passar muito tempo por aqui, vai acabar ficando louco, como quase todos os humanos que andaram por este lugar sem um objetivo claro. Não, aqui não há trevos. Os trevos mágicos de 4 folhas não podem nascer onde existem pedras. Note desceu devagar o penhasco dos penhascos, ouvindo durante todo o percurso as gargalhadas de Stone. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Seu temor finalmente tinha se confirmado. Não terei boa sorte, pensou. Logo lembrou-se de Sid e se alegrou com amargura ao pensar. Aquele outro louco tampouco encontrará o trevo mágico, por mais que ande pelo bosque. Imaginar o fracasso de Sid o tranquilizava, o consolava e até o deixava contente. Se não há um trevo mágico para mim, também não haverá para ele, disse em voz alta, com raiva e convencido de suas palavras. Em seguida, montou em seu cavalo e partiu em busca de um lugar para dormir. Ao se levantar de manhã, Sid percebeu que o trabalho da noite anterior surtira resultados. Viu um lindo espetáculo, a névoa se dissipando e dando lugar a raios de sol dourados que iluminavam a terra que ele havia colocado ali no primeiro dia. Assim pôde comprovar para sua grande satisfação que o sol e a sombra penetravam por igual em cada um dos palmos da terra nova. Sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz. Tinha renovado a terra, podado as árvores para que o sol pudesse chegar até ela e também umedecido o solo. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar o seu tempo. Uma vez que tomara todas as providências que considerava necessárias, o melhor agora era verificar se restava algo mais a fazer. Como ele dizia, o copo estava meio cheio, portanto, tinha que saber como enchê-lo por inteiro, caso tivesse acertado o lugar em que o trevo mágico nasceria, como Merlin dissera. Como tinha pensado na noite anterior, precisava descobrir se naquele momento ainda faltava fazer alguma coisa que fosse aparentemente desnecessária, mas indispensável. Terra, água, sol, mas o que mais poderia faltar? Assim, ele passou o 6º dia perguntando a todos os seres que encontrava pelo bosque o que podia estar faltando para a terra, além do sol, da sombra e da água, para que um trevo de 4 folhas nascesse ali, mas ninguém soube lhe dizer o que faltava. Já era meio-dia e não lhe vinha em mente a quem mais podia perguntar. Sid ansiava por inspiração e perspectiva. Assim lhe ocorreu ir ao ponto mais alto do bosque, para ver de lá se havia algo que lhe chamasse a atenção. A perspectiva, a distância e a visão do horizonte sempre dão ideias úteis e inesperadas, ele pensou. Todos os cavaleiros sabiam que o local mais elevado do bosque era o penhasco dos penhascos. Contudo, ao se aproximar, Sid reparou que o lugar era altíssimo e restava somente meio-dia para que terminasse o prazo dado por Merlin. Faria sentido escalar o rochedo? Ainda que tivesse uma inspiração, não lhe restaria muito tempo para fazer alguma coisa. Mesmo assim, decidiu subir. Por quê? Simplesmente porque pensou no que já tinha feito e no quanto havia investido de trabalho e dedicação. Partindo do que já conseguira, talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber se ainda faltava algo a fazer. Em sua escalada, Sid começou a sentir a sua brisa suave que soprava à medida que se afastava do nível do chão. Finalmente chegou ao cume, sentou-se e passou a olhar o horizonte em busca de inspiração. Nada. De repente, uma voz o assustou. Ela saía da pedra debaixo de seus pés. Era Stone, a mãe das pedras. Você está me amassando! Sid deu um salto tão grande que quase rolou o penhasco abaixo. Uma pedra que fala?
Era só o que me faltava encontrar. Não sou uma pedra que fala, eu sou Stone, a mãe das pedras. Afirmou visivelmente aborrecida. Suponho que você seja o outro cavaleiro que anda procurando, o trevo mágico. Você é realmente a mãe das pedras? Então não entende muito de trevos, não é? Evidentemente que não entendo de trevos, mas de uma coisa eu sei, respondeu ela. Já disse o mesmo a outro cavaleiro vestido de negro. Trevos de 4 folhas não podem crescer onde há pedras. Você disse de 4 folhas, replicou Cid. Sim, de 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar. Os de 3 folhas, sim, podem nascer em solo pedregoso, mas os de 4 folhas crescem com menos força e por isso precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam o seu crescimento. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 e um de 4 folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Cid. Estava certo de que frequentemente os elementos-chave só são descobertos nos pequenos detalhes. No óbvio e no conhecido, dificilmente se encontra a resposta para o que é aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Claro, como não percebi antes? Muito obrigado, agora preciso ir embora, pois tenho pouco tempo. Cid desceu apressadamente o penhasco dos penhascos. Precisava correr a toda velocidade, pois ele não havia tirado as pedras de seu pedaço de terra. Ao chegar, ainda restavam 2 horas de sol. Ele removeu todas as pedras, uma a uma. De fato, o lugar estava cheio delas. Se por acaso aquele fosse o lugar certo para que o trevo mágico brotasse, isso seria impossível por causa das pedras. Cid percebeu como era importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado, o que ele definia como a parte já cheia do copo, assim como se concentrar no que pudesse estar faltando. Isso sempre o havia ajudado a seguir adiante, mesmo quando parece que a pessoa já fez tudo e que não há mais nada a fazer. Se ela mantiver a atitude adequada, se permanecer disposta a saber se ainda falta algo a fazer, sempre encontrará uma pista para um bom caminho. De fato, foi isso que aconteceu. Que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, nunca teria sabido que era necessário retirar as pedras. E mais uma noite, Cid dormiu, perto do espaço que criara, e uma vez mais imaginou o belo trevo mágico em todo o seu esplendor no centro da terra que ele havia preparado, iluminado, regado e livrado das pedras. Antes de adormecer, imaginou estar segurando o trevo nas mãos. Sentiu sua suave textura ao encostá-lo na pele, sua intensa cor verde, suas belas folhas desdobradas. Ele chegou até mesmo a sentir o agradável cheiro de clorofila que o trevo mágico exalava. Era tudo tão real que pela primeira vez ele teve certeza de que o trevo nasceria ali. Era capaz de imaginá-lo e podia senti-lo com riqueza de detalhes. Isso lhe fez muito bem e assim foi tomado por um profundo sentimento de serena alegria e paz interior. Acontecesse o que acontecesse, no dia seguinte ele saberia. Disso também tinha certeza. Logo ficou tudo escuro, restava somente uma noite. Era a véspera do dia em que deveria nascer, no bosque encantado, o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Sexta regra da boa sorte. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. 6. O encontro dos cavaleiros no bosque encantado. Na última noite, enquanto Noite procurava um lugar para dormir, percebeu que cavalgava por um trecho da terra fresca, regada e sem pedras. E ao olhar para cima, descobriu que havia uma abertura por entre as copas das árvores. Mais adiante, viu Cid deitado, com seu cavalo preso a uma árvore. Cid! Ele se levantou, pois ainda não tinha dormido. Noite! Como vai? Encontrou o trevo? Perguntou Noite a Cid. Não, bem,
Na verdade, já não o procuro há 3 dias. No primeiro dia, o gnomo me disse que não havia trevos em todo o bosque, e assim decidi deixar de procurar. Então perguntou Note: que diabos você está fazendo aqui? Por que não volta ao castelo? Antes de Sid responder, Note observou que as roupas dele estavam manchadas com musgo que crescia no tronco das árvores, as botas enlameadas e sua indumentária nitidamente suja como resultado dos últimos 4 dias passados no Bosque Encantado. Mas o que aconteceu com você? Desde que o gnomo me disse que trevos não nascem no Bosque Encantado, me dediquei a criar este espaço. Veja, a terra nova, bem adubada e regada. Venha comigo. Eu lhe mostrarei o riacho que fiz chegar até aqui, a partir do lago onde mora a dama. E olhe, continuou Sid, emocionado e feliz por poder mostrar a alguém o que havia criado. Estas são todas as pedras e galhos que retirei em 2 dias, porque você sabe que onde há pedras... Note o interrompeu. Você está louco? Em nome de que está plantando uma horta de uns poucos metros, quando na realidade não tem a menor ideia de onde vai nascer o trevo mágico? Não sabe que este bosque é milhões de vezes maior do que este pequeno terreno? Você é bobo ou o quê? Não vê o que não faz sentido ter feito tudo isso se ninguém pode lhe dizer que diabos, qual é o lugar onde deve ser preparado? Você ficou doente? Ora, logo nos veremos no Castelo Real. Vou procurar um lugar tranquilo para passar a noite. Note desapareceu entre as árvores. Sid ficou olhando para ele surpreso depois de tudo o que ouvira e pensou com seus botões. Merlin disse que poderíamos encontrar o trevo mágico, mas não disse que não seria necessário fazer alguma coisa. 7ª regra da boa sorte. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. 7. A bruxa Morgana e a coruja visitam Note. A última noite poderia ter transcorrido serenamente, mas não foi assim para nenhum dos 2 cavaleiros. Enquanto Note dormia, esperando ansiosamente o amanhecer para voltar ao seu castelo, um barulho o assustou de tal forma que se levantou dando um salto e desembainhando a espada. Uhul! Fez a coruja da bruxa, Morgana, que estava de pé a seu lado, parcialmente iluminada pelo fogo que o cavaleiro havia acendido para suportar o frio. Quem é você e o que deseja? Tenha cuidado, pois minha espada está afiada. Guardia! Vim fazer um trato com você, Note, cavaleiro do corcel negro e da capa negra. Um trato? Que trato? Não quero fazer pactos com bruxas e muito menos com você, Morgana. A sua fama é péssima. Você tem certeza? É sobre um trevo de 4 folhas, disse sutilmente a bruxa, mostrando os dentes escuros enquanto franzia o nariz pontudo e esfregava as mãos enrugadas, tentando exibir um sorriso amigável. Note embanhou a espada e se inclinou para ouvi-la. Vamos conversar. O que você sabe? Perguntou ele. Sei onde nascerá o trevo mágico de 4 folhas. Vamos, rápido, diga-me, exigiu o cavaleiro com impaciência. Eu lhe direi se antes me prometer cumprir a sua parte no trato. E que parte é essa que devo cumprir? Perguntou Note. Quero que mate Merlin com sua espada assim que o encontrar. Como? Por que haveria de matar Merlin? Porque ele enganou você. Ele sabe onde nascerá o trevo mágico, assim como eu sei. O pacto é muito claro. Eu lhe digo onde encontrar o trevo mágico e você mata Merlin. Sorte ilimitada para você, fim dos meus problemas de feitiçaria. Com a morte de Merlin, você consegue o trevo mágico e eu fico livre do meu principal rival. Note estava tão desanimado e frustrado, com tanta vontade de se vingar de Merlin e ganhar de Sid, que decidiu aceitar. Isso é comum quando uma pessoa perde a fé em sua capacidade de criar a boa sorte. Ela tenta comprá-la do primeiro que a oferece. De fato, quem espera encontrar a sorte acredita que isso é algo fácil, que não requer trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu com Note. Trato feito! Diga-me onde nascerá o trevo mágico. Lembre-se de que me deu sua palavra.
O trevo mágico nascerá amanhã no jardim do Castelo Real. Não está nem nunca estará neste bosque. Como? Surpreendeu-se Note, que não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Claro, você não percebe? Merlin pretendia enganar todos os cavaleiros com seu estratagema. Ao lhes apresentar o desafio de procurar o trevo no Bosque Encantado, ele acreditava que todos viriam aqui e perderiam seu tempo. Mas só 2 fizeram isso. Merlin pensava que viriam mais. De qualquer maneira, ele conseguiu desviar a atenção do jardim do Castelo Real. Ninguém espera encontrar o trevo mágico lá, mas Merlin estará lá amanhã para colhê-lo. Você precisa se apressar. Foram necessárias 2 noites para você chegar aqui e só lhe resta 1 noite para voltar. Sele seu cavalo, cavalgue por toda a noite, mesmo que seu corcel negro morra de cansaço. Note estava louco de raiva. No fim, tudo se encaixava. Foi por isso que todos os habitantes do Bosque Encantado me viram como um imbecil, que perdia seu tempo procurando um trevo mágico, que nunca havia nascido nem nascerá aqui. Agora tudo faz sentido, ele pensou. Assim, enfurecido, selou o cavalo e desapareceu velozmente por entre as árvores a caminho do castelo do Reino Encantado. 8ª regra da boa sorte. Ninguém pode vender a sorte. A boa sorte não se compra. Desconfie dos vendedores da sorte. 8. A bruxa Morgana e a coruja visitam Cid. Após soltar uma sonora e malévola gargalhada, a bruxa Morgana partiu em direção ao norte, onde sabia que Cid estaria passando a noite. Ele dormia tão profundamente que a coruja só conseguiu acordá-lo no 3º pio. Uhul! 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 Quem é? Perguntou Cid, levantando-se e segurando firme o punho de sua espada, sem, no entanto, desembainhá-la. Não tema, sou a Morgana, a bruxa. O que deseja de mim? A bruxa era malvada e queria 2 coisas. Por um lado, que Note matasse Merlin, e por outro, convencer Cid a sair dali. Dessa maneira, ela ficaria com o trevo mágico caso ele nascesse no dia seguinte, em algum lugar do bosque. Morgana inventou outra mentira para Cid. O trevo mágico vai nascer amanhã. Merlin, porém, mentiu para você. Não se trata do trevo da sorte ilimitada, mas do trevo da desgraça. Eu mesma lancei a maldição. Aquele que o arrancar morrerá em 3 dias. Contudo, se ninguém o arrancar, Merlin morrerá ao cair da noite. Por isso ele enganou você e o outro cavaleiro para que um dos 2 morra no lugar dele. Merlin precisa que o trevo seja arrancado amanhã, antes do anoitecer. Volte a seu castelo, Note já está a caminho. A bruxa foi muito astuta. Deixou Cid sem opção. Se no dia seguinte ele encontrasse o trevo mágico, não saberia o que fazer. Se o arrancasse, morreria. Contudo, se Merlin tivesse razão e se fosse mesmo o trevo da boa sorte, o melhor e mais fácil seria fazer como Note, abandonar o bosque e não enfrentar o dilema. Após pensar por alguns segundos, ele disse a Morgana: Bem, então partirei esta noite. A bruxa sorriu satisfeita, mas Cid continuou: Mas vou procurar Merlin e pedirei a ele que colha o trevo mágico, pois pelo que você disse, aquele que o arrancar morrerá em 3 dias. Mas se Merlin fizer isso, ele não morrerá. Seu feitiço não terá mais efeito, pois quem vai morrer se o trevo não for arrancado? E quem vai morrer se ele for arrancado, se são a mesma pessoa? Portanto, Merlin se salvará e depois me dará o trevo. Com essa resposta, Cid se mostrou mais inteligente do que a bruxa, que já não sorria mais. Percebendo que o cavaleiro não cairia na armadilha, Morgana deu meia volta com a coruja em seu ombro, montou na vassoura e partiu rapidamente, como um cachorro com o rabo entre as pernas e resmungando em voz alta. Aquele acontecimento fez Cid refletir. Ele sabia que Merlin não enganava ninguém. Como Note podia dar ouvidos àquilo ou a qualquer outra coisa que a bruxa lhe tivesse dito? Será que ele não sabia, como bom cavaleiro, que o verdadeiramente importante é não perder a fé na própria tarefa?
por ter visto muitos cavaleiros se desesperarem e abandonarem seu objetivo quando a boa sorte demorava a chegar, ele aprendera a importância de manter a fé no que se acredita ser o certo. Antes de dormir, também pensou sobre a importância de não trocar o seu objetivo pelo de alguém, ou seja, o da bruxa pelo seu próprio. A boa sorte lhe chegava sempre que se mantinha fiel à sua tarefa, à sua missão e ao seu propósito. Por último, lembrou-se do que seu mestre sempre dizia: desconfie daquele que lhe propõe planos com os quais se ganha muito de forma fácil e rápida. Suspeite de quem tentar lhe vender a sorte. Nona regra da boa sorte: após criar todas as condições favoráveis, tenha paciência, não desista. Para alcançar a boa sorte, tenha confiança.